Fala pessoal, você tá no canal mais vampirista da cultura pop. Hoje vamos falar do episódio 5 e episódio 6 de X-Men 97. Estou muito ansioso, foi dois episódios muito distintos um do outro, né? Mas antes de começar, vamos se inscrever no meu canal, deixar o like, compartilhar, comentar o que você achou do episódio, os personagens novos que apareceram, entendeu? E o personagem mais que tensos desse episódio, foi bem tenso. E, gente, bora pra análise? Gente, o episódio começa dedicado ao Wolverine, né? Que eu achei bem estranho, porque achei que esse é uma continuação do acontecimento do Apocalipse, mas não, deu essa pausa, né? Pro Wolverine recuperar seu adamantio, que esse... Pô, mesmo, esse episódio foi só dedicado pro Wolverine pegar de volta o adamantio, que foi retirado lá da primeira temporada pelo Magneto, né? Que tem aquela cena tensa deles dois. A gente até acha que o Wolverine morreu, mas ele não morreu. Ele sobreviveu ao processo. E aí temos nossa trupe querida e amada, nós temos Lady Lethal, Maverick, o Garrison Kane, tem o Dente de Sabre também, a gente tem toda essa equipe doida, né? E o Morpho, que eu nem considero um personagem, gente, é um personagem chato, já vou começar reclamando aqui. Que personagem de pé no saco, gente, só uma piadinha o episódio inteirinho, né? Mas vamos lá. Basicamente eles estão indo no Canadá, onde que aconteceu o Projeto X, não, Arma X, perdão gente, Arma X, que eles vão se vingar lá das pessoas que fizeram experimentos com ele. Basicamente, esse é a sinopse do episódio. Aí já começa a morte do Garrison Kane, coitado, ele cai do helicóptero, já se lasca todo dia e morre. Uma pena, ó. Vai lavar o pé de Jesus. E continuando adentrando o laboratório, vemos que todos os cientistas foram mortos, né, gente, de uma forma bem brutal, bem grotesca. Me lembrou muito o primeiro filme do Alien, sabe? Tem todo aquele ataque, assim, do Xenomorfo, eu achei igual. O episódio foi bem tenso, bem terrorístico, bem gore. Encontramos o Dr. Cornelius, que basicamente fala que lascou, que agora o vírus está espalhado pelo todo o campo do laboratório. Aí os amigos, né, amigos e rivais, começa a se acusar, não, você que é, não, você que é. E o Wolverine quietinho, né, gente? Bem quietinho, então já dá uma suspeita que era ele que estava mais infectado dali. Aí beleza, seguindo, simplesmente encontramos várias fitas, né? Eu gosto que o X-Men 97, ele dá vários detalhezinhos, né, que eles querem adicionar. Eles usam o Morpho como ferramenta de colocar personagens que não estão ali, tipo o Deadpool que apareceu, o Coisa, o Senhor Fantástico, né, no episódio da Polaris. Eu gosto dessa função do Morpho, mas também ele coloca detalhes, né, tipo nos DVDs tem cada X-Men ali que foi feito, né, no Projeto X. Então eu acho super interessante como a série traz isso e coloca pra nós que somos fãs do quadrinho. Eu gostei muito desse detalhe. Aí, de repente, deu um apagão e aparece quem? Wolverine muito infectado. Aí o Morpho tenta fazer igual aquelas meninas que você para a amiga, tipo, parou, meu, parou! A gente, o Morpho, gente, ele é uma piada, entendeu? Ele é uma piada. O Wolverine quase mata ele. Ele só não morreu porque ele se transformou na Jean Grey. Aí o Wolverine, né, cessou fogo. Mas aí tem toda a parte de que eles se separam, né, do Wolverine infectado. E vão meter o pé. E o Morpho falou, não, vamos se reunir. Vamos, sabe, vamos ajudar nosso amigo Logan, né. E eles falaram, não quero saber. Eu vou meter o pé, ó. O Dente de Sabre e a Lady Lethal, ó. Eu não vou morrer igual o Garrick morreu, não. E o nosso Maverick também morre no processo. A gente foi bem triste, assim, a morte dele. Morreu explodido. Mas vamos chegar lá. Aí, basicamente, o Morpho abre um plano de colocar ele de novo na máquina para ele recuperar o adamantio e tirar o vírus do corpo. Basicamente, esse plano acontece, né? Mas nesse meio do processo, vimos que o Ômega Vermelho está de volta, gente. Basicamente, o Russo estava querendo replicar, né, a fórmula do pai da Lady Lethal. E ela ainda fala assim, a KGB ainda vive. E pra quem não lembra, gente, a KGB foi a organização, né, de espiões que criou Natasha Romanoff, que é a Viúva Negra, tá? Que tem essa lá vermelha, sabe? Toda aquela coisa lá, é a KGB. Essa é uma informação muito importante do episódio que teve a volta do Ômega Vermelho. Aí tem todo o caos, que ele se solta, começa a atacar o povo, ele ataca o Wolverine. Aí, nesse processo, toda essa luta, toda essa batalha, foi o vírus contra o Ômega Vermelho, foi um caos esse episódio, né? Conseguiram colocar, né, o Wolverine infectado na máquina e conseguiram colocar a Adamantio de volta nele. Ele volta ao normal, né? Tem toda aquela cena do trailer que volta dele com a garrinha, é muito foda. Aí toda a base é destruída, explodida, e eles conseguem fugir, gente. E o Morpho questiona o Wolverine o fato de ele querer ser só uma máquina mortífera, né? Porque basicamente, pra quem não se tocou no episódio, gente, o Wolverine enganou todo o grupo só pra pegar o adamantio dele de volta. Ele tava cagando se o povo ia morrer, sabe? Se os amigos dele iam morrer, dane-se. E ele atacou o Morpho, ele só cessou, né? Pra não matar o Morpho, porque ele se transformou na Jean Grey.
Aí ele falou assim, você não acha triste ser essa pessoa? Ele falou, eu só consigo ser essa pessoa. Ele foi criado à base disso. Eu achei muito interessante, que deu mais uma camada de profundidade no Wolverine. Tava precisando, porque nessas 2 temporadas ele tava muito apagado como personagem, sendo que ele é um dos importantes, né? Ele é tão importante quanto a Jean encontrou e como o Scott. E eu acho que o Wolverine teve esse episódio especialmente pra ele, pra dar essa camada, assim, do personagem. E o episódio acabou, gente. Eu achei um episódio quase um filler, né? Porque provavelmente corta abruptamente, né? A sessão Apocalipse. Mas eu acho que eles quiseram, depois que eles voltaram pro presente, né? Todos os times, inclusive o Wolverine, pra ele recuperar o diamante dele para as próximas lutas que estão por vir. Foi um episódio até que interessante, eu vou dar uma nota 8 pra esse episódio, até que eu me diverti. Teve alguns erros, assim, que tipo, eu acho que foi um episódio muito acelerado, né? Não teve muito uma construção, foi tipo pá, não explicou muita coisa, só jogou o episódio pra gente, a gente que, né, elabore aqui na cabeça pra entender o que tava acontecendo. E até que foi divertido, assim, mas eu queria mais, né, continuar essa história do Apocalipse. Já foi aquela palhaçada de parte 1, parte 2, aí colocaram mais um episódio pra encher linguiça, entendeu? Acho que podia já ter continuado, ainda mais se são poucos episódios nessa temporada. Eu acho que podia ter, né, mais Apocalipse e menos episódios que só dão camadas para personagens que a gente já sabe que é importante. Gente, basicamente o episódio 6 começa com o nosso queridíssimo Xavier se torturando, né, na sala do perigo, repetindo a mesma cena do Magneto sendo morto, tipo, várias vezes, gente. Realmente, que terapias são essas, né, pra deixar a pessoa pior do que ela já tava, pra ele tentar se desculpar. Aí eu achei essa cena extremamente bizarra, né, gente? Extremamente bem Xavier, bem suspeito. Aí o episódio é focado na Polaris, né, voltando pros X-Men. Porque numa missão que foi mandada pela Cooper, porque ela agora está no X-Factor, né, esse time que eu acho um saco, gente. Ai, pelo amor de Deus. Graças a Deus que ela saiu, que a gente não precisa ver mais eles. E a Polaris está na missão lá, pegando um contrabando. E ela simplesmente surta, gente. Surta, dá um surto de magnetismo. Quase mata todo mundo, né? Pra piorar a situação dos X-Men, que já estão sendo proibidos até de respirar. Né? A Polaris dá um surto lá, quebra o navio. Eu gosto como X-Men demonstra os poderes. Realmente, quando as pessoas são poderosas, eles vão lá e mostram, né? Coloca a magnitude das coisas. Coisas que nos filmes eles reduzem, tipo, né? 10% o poder das pessoas. Já em desenho animado, dá pra colocar bem mais, né? A distribuição do poder dela. Eu gosto disso. Né? Basicamente a Cooper dá, né, um fecho na Polaris falando assim que você não pode agir assim, você não pode ser igual ao seu pai e tal, dizendo que ela tem que ser, e a Polaris fala, não, eu vou ser quem eu quero ser. Aí ela volta pros X-Men, né, que o Xavier abriu de novo a escola pela 15ª vez, né, e tem todos lá os sobreviventes dos X-Men. Temos a Jean Grey, né, o Scott, a Tempestade como a nova diretora também. Basicamente tem todos os novos mutantes. E já começa com o ataque da sala do perigo que surtou, né? Basicamente surtou, quase matou um menino, né? Sorte que o Bishop estava lá pra socorrer. E a Polaris chegou bem no momento, né? Aí tem tudo em conta dela. Eu gosto da como a maneira que eles desenvolvem os personagens. Ela é super amiga do Fera, super amigo do Scott, da Jean, eles se abraçam e tal, toda aquela emoção. Aí a Polar chega na parte que a Sala do Perigo está atacando o menino e tem todo o desenvolvimento que a Sala do Perigo agora está com vontade própria, quer matar todo mundo, que o Xavier criou ela pra mostrar como os perigos sem o Magneto na Terra e toda aquela coisa, né? E a Polaris dá um surto, quase mata as crianças e ela tem que, né, aprender a se controlar. Basicamente o episódio realmente foi da Polaris, dominado pela Polaris, pra gente criar mais uma camada desse personagem. Acho que precisava de um episódio inteiro só pra ela, né? Podia ter colocado outros elementos. Né? Porque o que me irrita quando eles focam em um personagem só, tipo um personagem como o Jean Grey e Scott, gente, foi uma vergonha a luta final deles. Eles fizeram nada, eles utilizaram o poder do Logan lá e nem feriu a Sala de Perigo, que depois se revela, né? Tem até um corpo próprio. E a Polaris teve toda aquela camada do pai dela, que ela não foi criada pelo pai dela, que o pai dela é um monstro e tal. A Angela Xavier faz aquele discurso no Jutsu, né, que conhecemos muito bem, né, que essa série adora usar. Você dá mais uma camada pro personagem. Ela usou pelo Cable agora com a Polaris nessa temporada. Eu acho que o episódio foi bem mais interessante que o do Wolverine, mas mesmo assim ficou muito rodeado só em uma pessoa, entendeu?
foi que acabou me irritando nesse episódio também, que foi muito focado nela, tipo assim, como ela é a poderosona do episódio, todo o resto ficou, tipo, inutilizável, né? O Fera, coitado, só apareceu pra apanhar, entendeu? O Xavier também só se martirizando o episódio inteiro, né? Acho que no final ele entende o propósito do Magneto. Mas a sensação que o episódio não tem muito o que dizer. Foi basicamente só isso. A Sala de Perigo surtou, se transformou, né? São episódios que a gente queria a linearidade do Apocalipse, mais acontecimentos, né? Agora foi mais focado em personagens e não em acontecimentos. Mas o que mais estou ansioso pra falar foi o pós-crédito, né, gente? Que foi assim sensacional. Voltamos, nosso queridíssimo vilão Apocalipse, ressuscitando quem, gente? O Gambit. Eu achei essa cena foda, que ele vai virar um dos Cavaleiros do Apocalipse. Aí mostra a transformação do Gambit virando a morte, né? Como é intitulado. E tem cartas de tarô, gente. Achei isso incrível, né? Apareceu a torre, né? Os enamorados. E basicamente aparece 3 de espadas, 2 de ouro, as de ouro, que basicamente fala muito sobre relacionamentos, né? E quando aparece a carta dos enamorados, aparece o Gambit junto com a vampira. Então, é basicamente o que as cartas querem dizer, né? Que o pelo menos como eu interpretei, foi que vai ter uma quebra no caso da torre, né? Uma mudança abrupta, né? E a morte dizendo que ele é a morte, né? E os enamorados para dizer que basicamente essa quebra, essa mudança dele vai afetar muito a relação dele com a vampira. Então acho que as cartas vão dizer basicamente o futuro que vai acontecer com o Gambit virando cavaleiro, né? Do Apocalipse. E eu simplesmente amei esse detalhe, gente. A construção da cena da carta do baralho virar a carta do tarô, toda a transformação dele, a cara dele, assim, gente, foi assim, sensacional. Acho que valeu tudo pelo episódio ser um pouco monótono com a Polaris. É, gente, basicamente foi esses 2 episódios, né, que vocês acharam que vocês... É, eu achei meio tenso esses 2 episódios, achei que não foi um dos melhores episódios, acho que os 3 primeiros ainda são bem melhores, né, até o episódio do Apocalipse foi melhor que esses 2 episódios, mas vamos ver ao decorrer da temporada, gente. É isso, gente, vamos deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, né. Por favor, comente, gente. Eu estou pedindo, estou implorando. Tem mais reacts aqui no meu canal, gente. Tem comentando Game of Thrones. Tem comentando House of Dragon. Tem comentando tudo nesse canal. E toda quarta-feira vai sair análise do episódio de X-Men 97, gente. Então segue pra não perder. É isso, um beijo. E até a próxima.